Ah, irmãos, pegue sua espada, tire da bainha, coloque ela em mãos, abra lá na carta aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Enquanto você localiza essa palavra, eu fiz uma pesquisa, né? Essa carta ela é escrita, né, pelo apóstolo Paulo. É praticamente o combate, né? Mais um bom combate do apóstolo Paulo acerca da pregação do Evangelho, né, da única verdade de Cristo como nosso Salvador, né? E eu fiz uma pesquisa e a crucificação de Jesus aconteceu entre 3 e 5 de abril, se não me engano, do ano 33, né, da era cristã. E o apóstolo Paulo é Saulo de Tarso, né, homem que vinha a ser alcançado aí um ano depois, aí, mais ou menos. E é incrível porque o Evangelho ele fala, dá uma olhadinha, porque o Evangelho ele fala com cada um de nós como igreja, e um dos aspectos muito importantes da vida cristã é a maturidade, né? E é por meio dessa maturidade que nós conseguimos cada vez mais semear no reino, né? Semear a palavra de Deus para aqueles que não conhecem, ajudar, né, os irmãos que estão ao nosso redor como igreja a nós crescermos juntos. Vê se não é Jesus mandando mensagem. Se não for, por favor, desligue. Então, essa maturidade que vai fazer com que você cresça, essa busca de maturidade, né, de entendimento, vai fazer com que você seja uma ferramenta de Deus, né, nesse tempo. E essa carta ela é escrita, para você ter uma ideia, às vezes você pensa assim, não, aí Paulo foi chamado, aí nossa, aí Deus tomou Paulo de uma tal maneira e ele foi virar um missionário. Não foi assim, né? Ele teve um tempo de refúgio, aí, aproximadamente 3 anos, né? Jesus Cristo ensinando para ele, né, o Evangelho, doutrinando o apóstolo Paulo na sua verdade. 15 anos depois ele vem escrever essa carta, né? Aproximadamente 15 anos. Então, para você ter uma ideia, que até mesmo Deus, né, quando usa, né, um homem para edificação do seu corpo, ele tem um tempo de maturidade, né? Ele tem um tempo de busca. Então, que você hoje, e eu queria falar com você sobre Jesus, a verdade que transforma vidas, que você entenda a necessidade da busca, entendeu? Que é essa busca de Jesus que vai fazer com que você tenha maturidade. E da feita com que você tiver maturidade, você vai se deparar com verdades que serão incontestáveis. Verdades que você, a tal ponto de como nós conseguimos ver na vida de Paulo, na vida de Tiago, né, na vida de Pedro, né, e os apóstolos afins, uma verdade incontestável a ponto deles doarem sua vida. Ontem eu me deparei com um vídeo, e esse vídeo eu achei um vídeo muito lindo, né? Ele é um pai, eles provavelmente de descendência japonesa, assim, né, ou coreano, não sei, porque eu vi por conta, né, os olhinhos meio puxados, e eu entendi que um jovem estava casando, um homem jovem, e o pastor que se apresentava para ele, já viu esse vídeo? E o pastor que se apresentar para ele, ele fala assim, fulano, eu vim aqui falar para você hoje, porque eu posso vir falar para você hoje, porque a fulana aqui, nós estamos há 42 anos casados, ou seja, alguém que já tem maturidade no casamento, né? O cara está casado com a mesma mulher há 42 anos. Aí ele diz assim, ó, e deixa eu falar uma coisa para você, um dia eu me deparei lá atrás com uma verdade, e por conta dessa verdade eu descobri que eu tenho uma vida, eu decidi queimar essa vida, né? Ou seja, cumprir essa etapa dessa vida inteira para Jesus, para essa verdade. Por conta disso, você sabe, eu abandonei a engenharia civil e me dediquei exclusivamente à obra de Cristo. E começou a falar umas coisas muito bonitas. E depois ele fala assim, então você, fulano, eu quero falar uma coisa, mas primeiro eu vou falar com a tua mulher, né? Ele fala, fulana, você é muito corajosa, porque o fulano
Deixa eu falar uma coisa para você. Você poderia ser o que você quiser, porque você é muito inteligente. Você é muito dedicado nas coisas que você faz. Mas você decidiu queimar a sua vida também dedicando a Cristo. Então você hoje é um jovem pastor. Aí eu me dei conta, é o filho do velho. Entendeu? Então o velho está casando seu filho naquele momento, né? E é incrível. E eu falo assim, nossa, a maturidade. O quanto que esse homem, no longo dessa caminhada, o quanto que aquela criança deve ter olhado para ele e falado assim, caramba, cara, é o papai. Entendeu? O papai se dedicou, o papai se dedica. Aquilo que ele fala, eu vejo na vida dele. Então, eu quero isso para mim. Eu imagino que deve ter sido assim, mais ou menos, né? O chamado. Então, aquele homem deve ter uns 20 e pouquinho, né, Elisa? Muito, muito jovem. Está casando com uma moça muito jovem também e já é um pastor dentro do ministério. E ele fala assim, hoje eu quero dar uma notícia para você. Você não vai voltar para casa, você vai voltar para sua casa. A partir de hoje, eu te libero. Né? A partir de hoje, você tem responsabilidade. Ele fala algumas coisas sérias. Né? Você tem responsabilidade de cuidar, você tem... Entendeu? Mas que você nunca esqueça que você fez uma escolha. Entendeu? Você fez uma escolha. E a escolha que você fez, você vai queimar a sua vida inteira por conta dessa verdade. Então, meu filho, que Deus te abençoe. É muito bonito mesmo. Entendeu? E hoje a gente vai falar sobre essa verdade, né, de Jesus. A verdade que transforma vidas. Todos acharam Gálatas? Amém? Então diz assim, ó. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor, Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes temos pregado, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Vou repetir o versículo 10, tá? Porque a leitura que eu fiz não está correta. Ele diz assim, ó. Acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou, revelar o seu Filho a mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver se os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato partir para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Só até aí. Que palavra, né? O apóstolo Paulo, como eu falei, é um homem maduro, né? Maduro a essa altura. 15 anos de entrega já para a obra de Cristo, ou seja, 15 anos de entrega para essa verdade, né, que nós vamos falar hoje. E ontem, eu muito cuidado, né, nesse momento, eu estava orando lá em cima, Senhor, me fala se de repente eu
tenho que conversar sobre isso. A nossa expectativa, né, é que hoje tivesse, né, uma daquelas senhoras, né, que nós abordamos ontem. Eu lembro que antes de sair daqui, eu falei algo que o Senhor me levou a falar para a igreja, né, que ia cumprir essa missão ontem. E eu disse assim, ó, do que é que você vai falar hoje, né? Mais ou menos nesse sentido. O que é que você vai falar hoje? Você vai falar sobre uma verdade, entendeu? É isso que você é. Hoje você é um mensageiro de uma verdade. Porque se você for mensageiro dessa verdade, que você faça como se a pessoa fosse a última oportunidade que ela tem de receber essa verdade, entendeu? E espero particularmente que você tenha agido exatamente dessa forma. Ontem a gente conseguiu perceber e confesso a vocês que fiquei muito surpreso com o que me deparei ontem, né? De repente alguém está assistindo. A gente foi visitar ontem uma área de prostituição e é lógico, é notório que ali, né, mulheres se prostituem, enfim, mas não tinha consciência nenhuma da quantidade, né? Da quantidade e da velocidade, vou dizer assim, né? A gente distribuiu o lanche e a mesma senhora, vou dizer assim, você conseguia ver, né? Saía, voltava, saía 20 minutos e voltava, né? Ninguém para em lugar nenhum, né? Todo momento, dezenas, é um absurdo, entendeu? É um absurdo. E isso para nós como igreja, eu creio que ela só tem que ser uma centeia no nosso coração, sabe? Uma centeia, uma fagulha acesa para que toque fogo dentro de nós, para que se acenda uma chama que queime os nossos corações, para a necessidade de anunciar essa verdade. A única verdade que transforma vidas. Não há possibilidade. Não há possibilidade de pessoas naquele lugar se depararem com outro tipo de informação que transforme sua vida, que não seja a verdade de Cristo. Não há essa possibilidade. Então, se você tem essa verdade hoje no seu coração, eu te convido a fazer parte. Entendeu? Que você faça parte dessa missão. Que você saia de um lugar como esse, vá para casa e, se necessário for, que você chore. Entendeu? Que você derrame lágrima por aquelas almas. Você derrame lágrima por aquelas vidas. Eu sei que alguns de nós pegamos alguns WhatsApp. Eu sei que estamos em contato. Na expectativa muito real. Que seja nessas cadeiras, ou seja, cadeiras de qualquer outra igreja genuína de Cristo, que essas mulheres venham a se deparar com a verdade e venham a servir o único Deus que transformou as nossas vidas e há de transformar muitas outras, em nome de Jesus. Então, o primeiro aspecto que eu quero falar com você é que só há uma verdade. Jesus se entregou para nos resgatar segundo a vontade de Deus. Jesus se entregou para nos resgatar segundo a vontade de Deus. Lá na carta aos Gálatas nós conseguimos ver uma preocupação do apóstolo Paulo por conta de outras, vou dizer assim, ele chama de um outro evangelho, né, que tem se tentado a entrar na igreja, e qualquer semelhança não é mera coincidência com os dias de hoje, né? Não há nada que você faça, não é uma obra que você possa fazer. Se você fosse lá ontem e falasse para aquelas mulheres e de repente mulheres se convertessem a Cristo, sabe? E você voltasse para esse lugar e não tivesse a fé de que Jesus é o teu Salvador, de nada adiantaria na sua vida. De nada adiantaria na sua vida. Você não estaria alicerçado sobre uma verdade. A palavra nos ensina, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Para que todo aquele que nele crê. Sabe, às vezes, e eu falo para você assim, se você chegou naquele lugar ontem, naquele lugar de missão, você é um vocacionado de Cristo, e de repente passou pela sua cabeça, poxa, mas a pessoa que eu estou falando, ela acabou de se prostituir. Entendeu? O que nós encontramos lá muitas vezes, né? Acabou de se prostituir. E se naquele exato momento ela se rende a Cristo, ela teria sua vida transformada. Entendeu? A Bíblia nos ensina, ela teria novas vestes. Ela passaria a ter acesso a uma paternidade que ela talvez nunca tenha experimentado na vida. Nunca. Você entende isso? Então que você entenda que onde quer que você vá, seja lá naquela área, né? E às vezes você vai assim, você chega no ambiente, às vezes no trabalho, às vezes na rua, no ônibus, no transporte coletivo, no Uber, e você pode ter um engano de achar que talvez lá
a pessoa que você está pregando seja mais necessidade de Jesus do que aquela pessoa que você está na frente, mas você está falando exatamente com a pessoa que consome aquele tipo de serviço. Você entendeu a diferença? Ou seja, não é melhor do que quem está lá, quem faz a prática também de consumir esse tipo de serviço. Você entende isso? Então, às vezes, você prega para alguém e fala assim, não, mas se fosse lá, era... Não, meu irmão, não é pior, você está perdido do mesmo jeito. Seja qualquer uma daquelas pessoas, sejam pessoas que estão aí fora, que não entregaram a vida para Jesus, todas estão caminhando para o mesmo CEP. E o CEP lá embaixo está assim, casa do cão, inferno. Qualquer uma dessas pessoas, entenda isso. Entendeu? Para que você seja não somente um mensageiro. Sabe qual é a diferença vou dizer assim, do mensageiro para alguém da família? Você pode levar a mesma mensagem. Digamos que você vai me levar uma mensagem. Qual é a diferença do mensageiro para alguém da família? Sabe dizer que tem uma diferença aí? É a mesma mensagem, mas existe um mensageiro e alguém da família. O mensageiro, ele vai entregar algo para alguém, né? Ele vai entregar algo. Mas alguém da família, ele leva algo dentro dele. Entendeu? Então que você entenda que você não se trata somente de um mensageiro. Você faz parte da família de Deus. Entendeu? Você não é somente um mensageiro, você carrega uma verdade. A verdade está dentro de você. A única verdade. E leva isso no coração hoje. Onde quer que você esteja, não se acane, não se envergonhe, não se intimide. Porque você carrega uma verdade. A verdade que Jesus morreu por você. A verdade que você teve a vida transformada por Cristo. E é essa verdade que você tem que anunciar. Entendeu? Porque senão você vai entender como mensageiro que você leva somente uma carta. Os correios trazem uma mensagem. Seja um boleto bancário, seja um cartão de crédito, o que quer que seja. Ele somente carrega a mensagem. Entendeu? Você consegue compreender? Qual é a diferença do correio entregar um cartão de crédito e você que trabalha num banco, por exemplo, trabalhamos num banco, de você entregar um cartão de crédito? É porque você faz parte daquilo. Você consegue compreender? Muitas pessoas estão querendo se comportar somente como mensageiros da verdade, sem fazer parte dela, sem carregar dentro dela a essência da verdade. Isso não vai adiantar nada. Pessoas podem se deparar e você pode anunciar de uma forma correta, segundo aquilo que a Bíblia diz, e é palavra de Deus, e como a Bíblia ensina, ela não vai voltar vazia, uma semente vai ser plantada. Você entende isso? Mas não vai adiantar você chegar num dia diante de Jesus e falar assim, nossa, o senhor viu lá? Mas quando eu cheguei, preguei para 10, 15 se converteram, até quem ouviu que eu não estava pregando se converteu junto. Jesus vai falar, beleza, meu irmão, entendeu? Mas você está no lugar errado, filho, é inferno. Claro que eu estou fazendo uma brincadeira, né? Mas você entendeu? Ou seja, você não é somente um mensageiro, você carrega algo dentro de você que é precioso. E se você tiver entendimento que isso transformou a sua vida, você vai querer anunciar isso para todas as pessoas, para que elas também sejam transformadas. É isso que vai fazer diferença na pregação. É isso que vai fazer a diferença naquele momento que você estiver conversando com alguém. Amém? Um outro aspecto é que a graça, ela não te impede de se afastar de Deus. Entendeu? Olha o que eu estou dizendo, a graça, ela não te impede de se afastar de Deus. Você fala, não, peraí, agora eu não entendi mais nada. Se por meio da graça, que é o favor imerecido, nós temos acesso a Deus, como é que ela não vai me impedir de se afastar de Deus? Ontem, me causou, em determinado momento, uma tristeza muito profunda, muito profunda. E eu fiquei olhando que teve uma senhora que começou a cantar louvor. Não sei se vocês viram lá, se está perto, né? Uma linda voz. Vocês viram? Linda, 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 uma voz linda. E começou a cantar. E quando eu olhei assim, eu falei, caramba. Ou seja, alguém que já teve acesso à graça. Alguém que já fez parte de uma obra, né? E que hoje está naquele lugar. Você entende isso? Ou seja, meu irmão, você que se entregou, você que é um homem, você que é uma mulher convertida, um jovem, permaneça firme. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura da palavra de Deus. Entendeu? Não caia no engano de achar que você está forte o suficiente que não possa tropeçar. Não caia nesse engano. Busque em Deus. Você sabe o que a Bíblia nos ensina?
que nós devemos buscá-la. E nós devemos avançar de tal forma que até que nós tenhamos a estatura de Cristo. Então, se nenhum de nós aqui, e não estou julgando ninguém, porque nós não temos a estatura do varão perfeito, a envergadura espiritual de Jesus, meu irmão. É uma vida constante de busca, entenda isso. É uma vida constante. Então, a graça que é o favor imerecido, que todos nós aqui, batendo o olho rápido, pelo menos eu percebo, né, não temos visitantes, então acredito que todos nós aqui somos convertidos a Cristo, entendeu? Mas que você carregue daqui também a necessidade de que há em você a necessidade, eu vou dizer assim, a importância da necessidade de uma busca constante. Seria isso. A importância da necessidade, sem querer ser redundante, de uma busca constante. A importância da necessidade de conversar com Deus e falar assim: Deus, sonda o mais íntimo do meu coração. Se tem algo que me atrapalha, Deus, sonda o mais íntimo do meu coração. O que me falta para avançar ainda mais? Deus, sonda o mais íntimo do meu coração, porque eu quero ter experiências reais contigo. Essa tem que ser a vida do cristão. Que você entenda que o acesso à graça, a sua conversão a Cristo, não te impede de errar. Entendeu? Não te impede de errar. Mas, uma vez errando, meu irmão, se reconcilie. Entendeu? Busque o perdão, busque a reconciliação, porque senão você corre um risco seríssimo de cair. Como nós encontramos ontem, pessoas que, infelizmente, mesmo depois se deparando com a verdade de Cristo, muitas vezes, tendo suas vidas transformadas, voltaram aos antigos caminhos. Jesus, ensinando sobre isso, ele fala sobre uma parábola, a parábola do semeador. Vocês lembram dessa parábola? Ela fala assim, se você observar essa parábola, ela traz algo que eu considero assim extraordinário. Muda o semeador na parábola? Muda o semeador na palavra? Não. São sementes diferentes na parábola? Olha a pergunta. São sementes diferentes na parábola? Não. Ou seja, é o mesmo semeador e a mesma semente. A diferença é o solo. A diferença está em quem recebeu e da forma que recebeu. Aí ela fala sobre a beira do caminho, onde as aves do céu pegaram e tal, enfim. Ele fala assim, aquele que, quando é falado a palavra, ele não entende. Entendeu? E Satanás vem logo e tira do coração. Né? Aí ele fala assim, caiu também em solo pedregoso, solo rochoso. Aí ele traz algo sensacional para a nossa vida. Ele fala assim, não criaram raiz. Entendeu? Não criaram raiz. Aí logo as perseguições, por conta da palavra, e acabaram tirando também no coração. Você entendeu? Não criaram raiz em si mesmo. É isso que a Bíblia diz. Aí ela fala também de um terceiro solo. Onde é que foi semeado? No meio dos espinhos. Aí o que é que ele diz a respeito dos espinhos? Os espinhos cresceram e a sufocaram. Não é assim? Aí qual é a explicação que Jesus dá para esses espinhos que cresceram e sufocaram? Ele fala sobre os prazeres do mundo, as riquezas, entendeu? Acabaram consumindo e sufocaram aquela verdade. Ele fala assim, até recebe com alegria, entendeu? Só que tem uma chave aí dentro, porque essa semente, ela criou raiz. Entendeu a diferença da segunda? A segunda, ela não criou raiz em si mesma. Então o sol vem e seca. Então ela não... Mas a terceira, a que caiu no meio dos espinhos, ela chega a criar raiz, porque tem espinho. Na segunda não tem vida nenhuma. Minha irmã, no meio da pedra, não cresce nada, meu irmão, não criou raiz. Mas a segunda não, o espinho cresceu. Ou seja, ela se deixou ser sufocada. Ou seja, não criou, entendeu? Você deixou com que sufocasse. Não deu a manutenção necessária, não conseguiu crescer. Mas a quarta caiu em boa terra. E ela diz que deu o quê? Deu frutos na proporção de 100, 60 e 30. Semear em boa terra, louvado seja Deus, que nós venhamos a experimentar isso. Mas ontem estávamos no meio de espinheiros, meu. Entendeu? Ontem estávamos no meio de espinheiros.
Onde quando a gente falava assim, talvez, e levasse a palavra, deixa eu falar, meu irmão, Jesus é salvação, Ele pode transformar a tua vida. Na mente da pessoa que está recebendo, às vezes é assim, cara, e o que é que eu vou comer amanhã se eu não ganhar o dinheiro hoje? Entendeu? E o espinheiro atacando, o espinheiro sufocando. Você entendeu? Você entendeu? Então que você tenha a compreensão exata de que mesmo aqueles que tiveram acesso à graça, eles têm que criar raiz, entendeu? Eles têm que dar manutenção para não deixar ser sufocados. Porque muitas pessoas tiveram acesso à graça e estão desviados hoje aí fora. Há também falar aqui um pouco sobre a maturidade, né, em Cristo. Eu quero ler com você de novo o que diz o versículo 8 dessa palavra que nós lemos, diz assim, ó: mas ainda que nós, ou seja, ainda que eu, Paulo, e esses que estão comigo, entendeu? Ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já disse, agora repito, se alguém anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E isso é um perigo para a igreja hoje. Isso é um perigo para a igreja hoje. Porque a igreja contemporânea, vou dizer assim, os membros contemporâneos da igreja, em nome de Jesus não é o nosso caso, mas os membros contemporâneos da igreja, eles inventaram o tal do turismo gospel. Turismo gospel. O que é o turismo gospel? Domingo você está aqui, quando é que o domingo que vem você está lá, não sei onde, em outro ministério. Quando é no outro domingo, aí você está em outro lugar. Quando é outro domingo, você está em outro lugar. E acaba que você não tem compromisso com ninguém, meu irmão. Entendeu? É o que eu chamo do fast food. Você vai ali só para receber algo. Não tem nada para entregar, meu irmão. É só para receber. E não estou falando de dinheiro. Eu estou falando do teu compromisso como um crente maduro, de fazer missões como a que nós fizemos ontem à noite. Estou falando do teu compromisso como crente maduro, de pegar de repente uma vassoura que seja. Eu estou dando um exemplo muito simples, e varrer um chão, meu irmão. Compromisso com o ministério, compromisso com a igreja. Isso é maturidade. Entendeu? Esses homens viajavam dias, meu irmão, de uma igreja para outra. Dias, apóstolo Paulo, em cima do jumento, caminhando, ficando em casa de pessoas que desconheciam. Dias. Por quê? Porque tinham maturidade. Entenderam a necessidade de pregar essa verdade que transforma as vidas, de que Jesus é o nosso Salvador. Você tem essa necessidade de falar de Jesus hoje? Eu estou falando de necessidade, eu não estou falando de oportunidade. Você entende a diferença de oportunidade e necessidade? Oportunidade é assim: e aí, microfone, como é que tá, meu irmão? Beleza, beleza? E aí, como é que tranquilo? Pois é, tu foi lá em tal lugar. Rapaz, eu estou numa situação. Qual é a tua situação? Não é isso. Ah, rapaz, olha, tem solução para ti, Jesus, meu irmão. Está com problema no casamento? Jesus pode resolver. Isso é oportunidade. Isso é oportunidade. Sabe o que é necessidade? E microfone? Cara, deixa eu falar, meu irmão. Eu não sei, pode ter alguma coisa contigo, mas, meu irmão, tenho que falar uma coisa para você, meu irmão. Tô olhando que você tá meio triste hoje. Cara, um dia eu andei meio triste, cara, e eu tenho que falar o que Jesus fez na minha vida. Necessidade. Necessidade. Diferente de oportunidade. Necessidade. Às vezes nós temos necessidade de coisas que são absurdamente supérfluas. Posso dar um exemplo? Quero falar com os varões. Troquei de carro. Meu irmão. Regis é muito top, Vaz. Eu tenho que te mostrar, cara. Vem cá. Eu tenho a necessidade de mostrar para alguém, cara. Necessidade. Ah, não, a gente vai, bora pra estrada, vai. Quem é que vai? Não, eu pego mesmo, eu pego todo mundo. Eu vou lá no Araxá, depois vou lá no Infraero, depois vou lá no... Entendeu? Eu tenho necessidade. Aí quando a gente está lá 80 por hora, eu piso o pessoal. Cara, nossa, uau. Como é potente. Tu precisa ver na curva, meu irmão. Necessidade. Vamos pro terreno? Vamos todo mundo pro terreno? Vamos? Terreno, vamos.
Não troquei de carro, até só para ficar, é o exemplo, né? Mas estou ali, dirigindo, aí vou fazer uma curva, terceira, de lado, né? Uau, uau, como tu dirige bem, cara. Também o piloto, assim. Necessidade. Entendeu? Necessidade supérflua, que não vai contribuir em nada. Nada na tua vida, nada. E 10 vezes nada. Entendeu? Nada na tua vida. Posso dar outro exemplo? Oh, meu Deus. Vamos para a célula? Vamos, todo mundo, célula. Aí te bota as panelas assim que funciona, né? Te bota as panelas lá em cima. Aí o que é que você fez? Você fez uma comida, meu irmão. Você teve o tempo de dedicação na comida. Aí você bota lá a comida. Tchau. Aí os irmãos começam, né? Pô, que carne, meu. Olha, essa carne tá temperada e tal. Aí você vai lá, rapaz, eu só... Olha que nem tá quente. Necessidade de falar que foi tu que fez. Necessidade. Você entendeu? Que você tenha a necessidade de falar de Jesus, meu irmão. Esse é o despertar que tem que ter no seu coração. Necessidade. Só que essa necessidade só vai vir para o crente que é maduro. A gente fala assim, quando a gente se depara, a gente se converte, que a gente tem aquele primeiro amor, a gente quer falar para todo mundo, né? A gente entende o que a gente recebeu, a gente tem algo diferente, a gente nunca sentiu isso antes, a gente quer anunciar para todo mundo. Sim ou não? Sim ou não? Sério. Beleza. Aí, lembra lá como foi? E aí como é que você está hoje? Hã? Porque lá foi assim, foi aquele primeiro amor e... cara, eu tenho que te falar, mesmo, tu não entende. E tal coisa que eu estou fazendo, não faço mais. Por quê? Porque eu não quero, eu entendi. Eu não quero mais, tem algo dentro de mim, cara, que é maravilhoso, é uma felicidade que... Tu precisa ter essa felicidade, cara. Não é assim que a gente apresenta? Tá atropelado, né? Formatura de qualquer jeito. Mas a gente fala, por quê? Porque a gente está transbordando, a gente tem necessidade de falar daquilo que a gente experimentou. E hoje? Queria 2 aleluia. E hoje? Só 2. Louvado seja Deus, teve 3. Essa é a necessidade do crente maduro. Entendeu? Onde todo assunto que você pega... Cristo. Cristo. Meu irmão, já viu quando falta energia? Não, assim, eu vou falar diferente. Meu quarto não tem carapanã assim, sabe? Não tem. Mas quando falta energia, o cão envia uns 5. Não tem carapanã na tua casa, meu irmão, mas quando falta energia... Não tem aquele negócio? Tu bate, tu faz o que tu quiser, meu irmão. Mas eles vão lá e falam, meu irmão, bora. Entendeu? Não é assim? Ele volta pro mesmo lugar e tem que ser no teu ouvido, meu irmão. Dá vontade de falar, meu irmão, vai ferrar minha perna, querido, me deixa dormir, vai lá, vou dormir, não vou sentir. Não é assim? Não sei na casa de vocês, mas lá em casa parece que... a necessidade nossa tem que ser essa também, sabe? Igual o carapanãzinho. E aí volta, quando volta, mesmo lugar. Aí vai, mesmo lugar. Essa tem que ser a necessidade. Só que essa necessidade, ela só acontece no coração do crente maduro. Porque ele entende que ele é uma necessidade de Jesus. Ele entende o que é o céu. E ele entende o que é o inferno. Então ele fala, cara, é necessário que eu fale sobre essa verdade. Só que só vai vir com maturidade. Eu quero falar para você assim, ó. Ontem eu estava conversando com o Cauã e estava orando. E veio algo no meu coração. Eu falei, peraí que eu vou testar, né? Vou ver como é que é. Porque as coisas que Deus me dá, eu vejo como é que tá em casa primeiro, né? Meu irmão, vem cá, deixa eu perguntar. Até pra gente ajeitar, pra gente alinhar, né? Tem que estar alinhado com Cristo. O Evangelho de Jesus é uma imposição à obediência? Olha a pergunta. Você não precisa nem responder se você não quiser. Se você tiver certeza, você fala. O Evangelho, as boas novas, entendeu? A anunciação de Jesus como Cristo de Deus, a anunciação de Jesus como Salvador, como nosso Redentor, ele é uma imposição à obediência? É uma pergunta, né, que você fica, tem pegadinha aí? Tem. O Evangelho não é uma imposição à obediência. Entendeu? A imposição à obediência chama-se lei.
Entende isso? Mas, você já que se deparou com a verdade, você entende a necessidade de obedecer. Você entendeu a diferença? Você entendeu a diferença? Ou seja, meu irmão, jovem rico, lembra que falou semana passada? Mestre, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Meu irmão, cumpre a lei. Não, mas já faço desde a mocidade. Não, então é mole. Vai, vende tudo que tu tem. Entendeu? E dá aos pobres. A orientação está dada. Está aqui a orientação, na palavra. A orientação está na palavra de Deus. Só que quando você tem a maturidade em Cristo, você vai se deparar com situações na palavra de Deus que não batem com a tua vida. Não batem com a tua vida. E por meio de um toque do Espírito Santo, por conta dessa maturidade, da necessidade, aí você fala, não, cara, isso aqui eu tenho que fazer. Por quê? Porque você tem entendimento. Entendeu? O chamado de Jesus não é assim, olha, abandona tudo que tu tem. Eu estou falando de chamado, o primeiro contato com a verdade, tá? Você só vai entrar aqui assim, meu irmão, eu vou virar aquele, meu irmão, abandona tudo, entendeu? Abandona e vem. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Você vem do jeito que você está. Aí você se depara com a verdade de Jesus. O Espírito Santo do próprio Deus passa a habitar dentro de você. E a Bíblia nos ensina uma verdade que luz e trevas não habitam no mesmo lugar. E você começa a ficar constrangido com aquelas coisas que você faz de errado. Aí você começa a abandoná-la. Aí você vai abandonando. E sem muitas vezes você entender, você está sendo obediente pelo simples fato daquele constrangimento que você está sofrendo. Você entende como é a diferença? Ou seja, não é uma imposição para obediência, mas o Espírito Deus vivo que habita dentro de você, ele te leva a tomar determinadas atitudes, que essas sim vão fazer a diferença para o resto da tua vida. É assim que funciona. É assim que funciona. Você entendeu? Mas isso só vai ser possível no crente maduro. É por isso que nós temos que buscar Jesus. E a aceitação dessa verdade é por meio do Espírito Santo de Deus, né? João capítulo 16 diz assim, ó. É o Espírito Santo que convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Cada um de nós, sem exceção, cada um de nós, sem exceção que estamos aqui hoje, cada um de nós, cada um dos milhões, não sei se bate bilhão de homens e mulheres convertidos a Cristo hoje, cada um desses milhões tem o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Nosso Deus é poderoso e grande para que todo mundo possa se converter, meu irmão. Entenda, entendeu? Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas como é Deus, né? Deus se fatiou, né? Deus se fatiou em 50, Deus se fatiou em 30, não é assim que a gente pensa? Então um pouquinho... Não, meu irmão, é a habitação de Deus dentro de você. Entendeu? Que não é fatiado, ele continua inteiro. Ele continua inteiro. Vou abrir um parênteses aqui. Aí às vezes você fala assim, nossa, Deus me deu algo tão profundo. Nossa, tão profundo. Eu tenho um talento que Deus despertou tanto de mim que é tão grande. Mas eu não vou dividir com ninguém. Porque a pessoa pode tomar o meu lugar. Meu Deus. Ele não entendeu. Ele não entendeu. E a pessoa, se Deus olha e fala assim, não, eu não posso habitar dentro de alguém porque vai ter eu lá, vai, né? Vai ter soberba, vai querer se parecer comigo. Entendeu? Compartilhe seus talentos, irmãos. Compartilhe seus talentos. Compartilhe aquilo que dá certo na sua vida com seus irmãos. Entendeu? Compartilhe. Não tenha vergonha de compartilhar, mas também não tenha soberba de não compartilhar. Posso dar uma notícia para você? Mas só vou dar se... Todo mundo levanta a mão e ninguém dizer que vai se desviar. Pode levantar a mão? Levanta a mão, ninguém vai se desviar. Glória a Deus. Pronto. Você não é especial. Deus, você não é especial. Ai, nossa, sabe, eu fui para a igreja hoje, tu sabe o que eu ouvi? Eu fui para ouvir de Deus. Ele falou que eu não sou especial. É a geração mimimi, né? Ai, você, olha porque Deus, aí você é muito especial. Eu tenho algo dentro de você que... Meu irmão, você não é especial. Deus te ama exatamente como ama teu irmão. Exatamente como ama teu irmão. Entendeu? Ele não gosta mais de você do que teu irmão. Entenda isso. Pronto. Assim, simples assim. Para você não entender. Não, porque, né? Não, eu fui chamado pro louvor. Eu fui chamado pro departamento infantil. Eu fui chamado, eu sou líder. Oh, meu Deus. Trata comigo primeiro, Senhor. Entenda isso. Você não é maior do que teu irmão.
Você exatamente, para Deus, a importância é a mesma que a pessoa que está sentada do teu lado hoje, que é convertida a Cristo. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Entendeu? Quando questionaram Jesus, né, que um queria sentar à sua direita e à sua esquerda, a resposta dele foi simples, meu irmão. Quer ser o maior, meu irmão? Serve. Só que as pessoas entendem errado. Sabe como a pessoa entende assim? Opa, Cauã, quer ser do louvor? Vai servir primeiro, meu irmão. Vai enrolar cabo. Entendeu? Quer ser do louvor? Quer ser do louvor? Tem que enrolar os cabos, meu. Vai trabalhar primeiro. Aí depois tu chega no microfone. Entendeu? Não é assim? Vamos lá. Não é assim, ensinamento? Depois, para tu chegar aqui, meu irmão, tu tem que... Olha, enrolei muito cabo, limpei muito chão. Aí fiz muito não sei o que e tal, e limpei teto. Irmãos, ensinamento do inferno. Se você quer ser maior, teu coração já está errado, querido. Entendeu? Se você quer ser maior, você quer ser grande, teu coração já está totalmente errado, porque você nunca vai ser maior do que ninguém. Está no coração errado já. Isso não é maior do que aquilo não, meu irmão. Você, por favor, meu Deus, meu momento revolta gospel. Entenda isso, cara. Não existe isso de não, porque para você chegar lá, você tem que... Não existe. Busca Deus, querido. Busca Deus. Se você quer, de repente, ocupar um lugar, por se achar especial, se você quer ser maior do que teu irmão, o coração está totalmente errado. O sentimento já está errado. O despertar da vontade já está errado. Está totalmente errado. Está totalmente errado. Entendeu? Não existe isso. Eu vou enrolar cabo para chegar... Isso não existe. Isso é o ensinamento do inferno. Entendeu? Não, para você poder, você tem que... Isso não existe. Porque o que Jesus quis combater dentro dos seus discípulos foi exatamente isso. Fala, querido, o espírito de servidão tem que estar entre nós. Entendeu? É isso. No corpo é exatamente assim. Você tem que ter o entendimento que você vem aqui para servir o seu irmão, independente do que você faça. Independente do que você faça. Tenha um despertar de Deus, sabe, para servir o teu irmão. Isso é maturidade. Tenha um despertar de Deus. Busque o despertar de Deus, vou dizer assim, para que você seja servo de onde você congrega. Entendeu? Tem algo que você pode fazer. Eu vou dar um pincel. Aqui, um pincel e uma lata de tinta. Eu duvido que você não pinte uma grade mesmo. Sim ou não? Acho que a Emê já pinta, né? O Samuel fica difícil. Pinta. Ela vai se lambuzar tudinho, mas já pinta. E tem 2 anos. 2 anos. Já pinta. Duvido que você não consiga passar um pano nessa parede aqui, meu irmão. Duvido que você não, sei lá, não ajude o irmão a enrolar o cabo, que é cabo pra caramba nesse negócio aqui. Entendeu? Duvido. Duvido que você não esperte e fale, poxa, deixa eu ver se o bebedouro está desligado, deixa eu ver se não sei o quê. Você pode fazer isso é servir. Entendeu? Não é servir, não, o carro do Renzo tá aí, eu vou lavar o carro dele e tal. Não é disso que eu estou falando de servir na obra. Fizemos uma santa convocação ontem para nós irmos pregar lá. Louvado seja Deus, a igreja inteira estava lá, meu irmão. Porque Deus é bom, quase inteira, né? Quase, de repente, vamos dizer assim, 95, 90% estava lá. Entendeu? Entenda, leva essa no coração também. Que você, esse convencimento que vem, ele é do Espírito Santo. E eu estou dando alguns exemplos aqui, mas você pode sair daqui, às vezes até chateado, e falar, nossa, falou que eu não sou especial. Se esmagoou, depois vem falar comigo, que a gente se ajeita. Entendeu? Mas é o Espírito Santo que dá esse toque, para você entender quem você realmente é dentro da obra de Deus nesse tempo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Eu posso dar aqui 10 exemplos e não chegar no seu exemplo. Né? De repente o que está passando na sua mente hoje, pode ser que eu não chegue lá. Mas se você orar a Deus, Deus vai chegar. Amém? Eu gosto quando falam amém para essas coisas. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Não há possibilidade de você ter uma vida com Deus sem a leitura da palavra. Não há essa possibilidade. Entendeu? Porque você não vai conseguir, em muitas esferas da sua vida, em muitas áreas, saber como que você tem que se comportar, aquilo que você tem que fazer ou não fazer se você não ler a Bíblia. A Bíblia fala de uma mente transformada. Mente transformada. Entendeu? Essa transformação de mente, ela só é possível por meio de um toque de Deus. Concordo com você. Concordo com você. É isso que a Bíblia diz. Mas,
Orientação, querido, você vai pegar na palavra de Deus. Orientação sobre filho, orientação sobre casamento, orientação sobre relacionamento com os irmãos, orientação como ser igreja, orientação no trabalho, orientação de como tratar a finança, orientação de como tratar os pais. Pronto. Entendeu? Orientação de como deve se comportar nos ambientes públicos, orientação de como deve se vestir, orientação de... Pronto. Tudo você consegue ver na Bíblia. Entendeu? Tudo você consegue ver na Bíblia. Essa é a nossa regra de fé e prática. É a Bíblia de Deus. Entendeu? Essa Bíblia que nos ensina, lá em Mateus capítulo 6, que nós não podemos adorar dois senhores. É a Bíblia que ensina isso. Então, se você chegar comigo, eu queria saber tal coisa, sobre tal assunto e tal, a gente vai apontar na Bíblia. Eu acredito que todos os assuntos que você quer tratar, eu consigo apontar aqui dentro. Entendeu? Então, não há possibilidade de você estar nos caminhos de Deus hoje, de você crescer espiritualmente sem você ler a palavra de Deus. Não há essa possibilidade. A palavra, a entrega de Jesus, da sua vida para Jesus, ela sempre acompanha um chamado, né? Eu queria ler com você de novo o versículo 15 dessa palavra que nós lemos. Diz assim, ó: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Então, o apóstolo Paulo, ele tem um entendimento, mais tarde, né, de que, escrevendo essa carta aos Gálatas, 15 anos após a sua conversão, de que esse chamado que ele teve para anunciar aos gentios, ele não se deu quando ele se deparou com Jesus na estrada de Damasco. Entendeu? Quando ele teve aquela conversão. Ele tem entendimento por meio de um toque do Espírito Santo. Lembra que eu falei? A busca de Deus constante. Deus revela para ele que esse chamado para a vida dele foi desde o ventre da mãe dele. Ele não fala assim, não, naquele dia quando eu caí na estrada de Damasco, que fiquei cego, entendi que eu tinha que... Não. Ele fala que esse comissionamento da parte de Deus vem desde o ventre da mãe dele. E Paulo, meu irmão, assim como cada um de nós, convertidos a Cristo, também tivemos o mesmo chamado desde o ventre da sua mãe. O varão Wellington, da dona Santana, meu irmão, desde que estava no ventre dessa mulher que está do seu lado, varão, ali Deus despertou um chamado, colocou um propósito na sua vida. Louvado seja Deus por isso. É a mamãe que está aqui hoje, né? A minha esposa, desde que estava no ventre dessa mulher aqui, Miracleide, minha sogra, minha bênção, o glória, entendeu? Desde o ventre dela há um chamado para minha mulher da parte de Deus, entendeu? É desde o ventre. O Cauã, desde o ventre da sua mãe, há um chamado de parte de Deus para a sua vida. Kaila, desde o ventre da sua mãe, há um chamado de Deus para parte da sua vida, e aí vai. Entendeu? Entenda, leva essa também hoje no coração. E é necessário um chamado, meu irmão. O chamado de Deus não é um convite. Você é convidado para ir para um aniversário, você vai se você quiser. Entendeu? Convite é algo que é facultado a você estar presente. Convite. Chamado, um toque de Deus, um propósito estabelecido desde antes do teu nascimento. É o chamado de Deus. Então, você que se converteu a Cristo, é um chamado da parte do Senhor para a sua vida. Entendeu? Ore ao Senhor para que Ele faça aflorar todos os talentos necessários para que você cumpra esse chamado. Ore ao Senhor. Isso também é um aspecto de um crente maduro. Se render a Cristo te dá uma certeza incontestável. Quando você se converte a Cristo e você busca e vai amadurecendo, Ele te dá uma certeza incontestável. Queria ver com você os versos 16 e 17. Diz assim, ó: revelai seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Irmãos, chegou um tempo onde nós congregávamos, que um dia eu acordei e eu comecei a não me sentir parte do ministério que eu fazia parte. Entendeu? Não me sentia parte. E primeiro isso veio no meu coração, me trouxe condenação. Eu falei, cara, que é isso que está acontecendo? E tentava ir congregar. E Vira não faz mais parte. Eu falei, isso é ataque do inimigo, não é possível. O que é que eu fiz? Fui conversar com o meu pastor. Meu pastor, estou passando por uma situação. Não, vem aqui, meu irmão, me chamou para o canto. Pastor, tem alguma coisa acontecendo comigo, esquisita, não tem outra forma de falar. Fala, meu irmão, o que é que foi? Eu não me sinto parte desse ministério. Entendeu? Aí ele começou a rir. Eu lembro até, ele começou a rir, meu irmão.
Eu falei, não, pastor, mas é sério, não tô, é sério. É como se eu não fizesse parte, é muito esquisito o que eu estou sentindo. Ele falou, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Tá chegando a hora, isso é chamado de Deus, né? Entendeu? Então ele planta assim, coisas dentro do seu coração que vai te direcionar para onde ele quer. Imagina se eu fosse assim, nossa, eu continuasse fazendo parte e Deus me chamou para vir para Macapá, e como é que seria? É igual, mas não, mas aqui, entendeu? Eu faço, nossa. Então Deus, ele planta semente dentro de você, que se você for um homem ou uma mulher de oração, entendeu? Você vai conseguir ter de uma forma muito evidente esse sentimento. Aí o que é que eu fiz? Como eu não tive entendimento do que significava, eu fui procurar o meu pastor, homem de Deus, homem que estava sobre a minha vida. Meu pastor está acontecendo. Ele falou, meu irmão, isso é o chamado, vai acontecer. E aí, sei lá, não deu 30 dias, eu vim para Macapá, depois cheguei lá, já vim com a notícia, né? Pastor, deixa eu falar, eu tô indo embora, eu tô indo para Macapá. Você entendeu? Ou seja, já não havia mais o sentimento. Aí esse mesmo despertar que houve em mim, houve na minha mulher. A gente conversava pelo telefone, ela falou, meu Deus, amor, é esquisito. Então eu falei, pois é, eu senti a mesma coisa. Eu abri o coração para ela. E eu tive depois a oportunidade de conversar com alguns irmãos que tiveram esse mesmo sentimento. Você entende? Ou seja, você começa a se deparar com a verdade incontestável de que Jesus é o teu Salvador, teu Redentor. Aí tem um chamado para a tua vida e as pessoas, não vai importar muito o que as pessoas vão falar, porque você vai tomar as decisões, entendeu? É isso que eu estou dizendo para você. É incontestável, você não tem dúvida de que é aquilo. Eu cheguei com o meu pastor para conversar, foram essas palavras, meu pastor, eu recebi um chamado de Deus, estou indo para Macapá. Entendeu? Eu lembro como se fosse hoje. Entendeu? Ele foi, te conversou, ele franziu a boca assim, falou comigo assim de uma forma, falou algo, entendeu? Vou dizer assim, não estava nos planos dele. Seria mais ou menos isso. Falou, meu irmão, entendeu? Me falou que não vem ao caso, mas não estava nos planos dele, mas estava no plano de Deus. Entendeu? Então foi assim que aconteceu. E louvado seja Deus por isso. E para finalizar, irmãos, eu estava esperando. A primeira pregação do Evangelho, ele sempre vai ser a sua vida. Entendeu? A primeira pregação de Jesus, ele sempre vai ser a sua vida. Sempre. Isso eu já falei aqui mais de uma dezena de vezes. Talvez mais de 2 dezenas de vezes. Mais de 20 vezes. Muito provavelmente sim. A primeira pregação do Evangelho sempre vai ser a sua vida. Sempre. Sempre. Por isso tem que ser a palavra de Deus sua regra de fé e prática. É por isso que você tem que buscar maturidade no Senhor. Entendeu? Sempre vai ser a sua vida. As pessoas vão olhar, sempre vão observar aquilo que você faz. Sempre. Sempre. Sempre vão observar seu comportamento. Sempre. Sempre. Seus filhos sempre vão observar a forma de criação que você dá. Sempre. Sempre. Entendeu? Quando estamos ali no meio ontem daquela missão, você sempre está sendo observado por alguém, mesmo que não seja dentro do corpo congregacional, entendeu? Mesmo que não faça parte da congregação, mesmo que não faça parte do ministério, você sempre vai estar sendo observado. E essa observação que faz o que eu chamo de testemunho atraente, entendeu? Se a pessoa olha algo em você e vê que você é reto nas suas atitudes, você tem algo diferente, mesmo diante das pressões, mesmo diante das adversidades, entendeu? As pessoas vão ver que você carrega algo diferente, porque você carrega uma certeza que elas não têm, mas você tem, entendeu? Então você tem que ter sim essa preocupação, você tem que ter sim preocupação nem é a palavra correta, você tem que ter sim essa diligência. Entendeu? Você tem que ter essa diligência. Nós que trabalhamos num trabalho aí, qualquer trabalho onde você faça, entendeu? Você tem responsabilidades lá, né? E quando você vai se comportar dentro daquele ambiente, você tem ou não tem algumas preocupações na sua cabeça? Como é que eu vou me comportar aqui? Entendeu? Qual a atitude que eu tenho que ter nesse lugar? Entendeu? E uma vida com Deus é exatamente isso. Você tem que ter a todo momento na sua mente, né? O que é que Jesus faria? Entendeu? O que é que Jesus faria? Você tem que ter a todo momento na sua mente isso. Todo momento, todo momento.
E isso, sem sombra de dúvida, vai fazer toda a diferença para aquelas pessoas que estão te observando. Isso vai fazer diferença no seu testemunho. Então leva mais essa no coração, que você é a Bíblia que muitas pessoas leem. É somente a sua vida, é só meio pela observação. E há um compromisso da sua parte, há um compromisso da parte de cada um de nós acerca desse comportamento. Amém? Fica de pé, irmãos, para parecer que está acabando. Essa verdade, né? E hoje nós falamos sobre Jesus que transforma vidas. Falamos hoje sobre o quão você acredita nessa frase, entendeu? Que eu falei agora que é o tema dessa mensagem. Jesus que transforma vidas. E o quanto você acredita vai fazer toda a diferença daquilo que você vai viver com Deus. Toda a diferença. Entendeu? O quanto você acredita nessa frase vai fazer toda a diferença no teu relacionamento com Deus. E eu queria hoje fazer um apelo para você. Não perguntarei se alguém quer aceitar Jesus, porque pelo que eu estou vendo aqui todos somos convertidos a Cristo. Mas se essa frase, talvez até hoje você não tiver com muita clareza do seu significado no coração, se até hoje, porventura, pairou alguma dúvida acerca de que Jesus pode transformar a vida de alguém, que você quer falar de Deus ou que você já falou, e se por meio dessa palavra que foi dita hoje nesse lugar, você teve esse entendimento, louvado seja Deus. Que Deus te abençoe e que você nunca mais esqueça disso. Mas se porventura você ainda tem dúvidas de que Deus pode transformar, seja a sua vida, ou seja a vida de outras pessoas que você tem falado da verdade, dessa verdade, eu te convido a vir aqui na frente, como passo de fé, na certeza daquilo que Deus pode fazer. Que você não tenha vergonha se paira qualquer dúvida no seu coração ainda, até hoje, até agora. Não hoje, se você já se deparou com a verdade, com essa palavra, e ela falou com você e você teve essa mudança de entendimento, louvado seja Deus, que Deus te abençoe, que a gente vai só adorar a Deus. Mas se ainda passa qualquer dúvida no seu coração, por qualquer motivo que seja, que Deus não pode transformar a tua vida, ou das pessoas que você tem falado da palavra de Deus, eu te convido a vir aqui na frente como um ato de coragem. Porque se você der esse passo, isso vai fazer toda a diferença para o resto da sua vida.